Assim, algum canto do mundo que você teve um pouquinho mais de sossego? Ou, sei lá, em qualquer canto do planeta, alguém te acha? Não, é difícil encontrar um lugar assim, né? Isolado. Na minha casa, talvez. Talvez. Ronaldo Fenômeno fala sobre as dificuldades em ser famoso, sua importância para o futebol mundial e a história do seu início de carreira, além de comparar o futebol de antes com o de hoje. Deixe seu like e comentário, se inscreva e compartilhe. É pro boss. Me fizeram, Ronaldo, a seguinte pergunta. Há quanto tempo, Denilson, e eu faço essa pra você não entra num local e as pessoas não sabem quem é você? As pessoas não te reconhecem. Há quanto tempo faz que você entra num lugar e alguém sabe que você é o Ronaldo? Cara, eu tenho uma tática agora que eu consigo. Eu tenho uma técnica muito boa agora. Não é possível, que depois da pandemia, do Covid, eu continuei com a máscara. Não é possível. Eu continuei com a máscara do Covid. Mas consegue enganar com a máscara? Cara, eu diminuo. Até você começar a falar, né? Falar, esquece. Falar já era. Mas assim, tem locais que eu me sinto muito vulnerável. Por exemplo, para mim o lugar que eu fico mais vulnerável é um aeroporto. É difícil. Então aí eu coloco a máscara, ando rápido e aí eu consigo dar uma escapada. Mas, cara, eu acho que a fama... eu jurava que quando eu parasse de jogar, ia diminuir e ia, sei lá, aproveitar algumas outras coisas que eu não pude na minha carreira. Mas não diminuiu, muito pelo contrário, eu acho que aumentou. E eu acho que como você disse, hoje o poder da informação rápida, da internet... revolucionou isso, né? Eu vejo muita gente jovem que conhece a minha história toda, mas não tem nem idade para ter me acompanhado, né? Então isso é o poder do YouTube, né? Das redes sociais. Mas teve alguma viagem que você fez, assim, algum canto do mundo que você teve um pouquinho mais de sossego? Ou, sei lá, em qualquer canto do planeta, alguém te acha? Não, é difícil encontrar um lugar assim, né? Isolado. Na minha casa, talvez. Talvez. Você se profissionalizou com 16 anos, 17 anos? No Cruzeiro. A partir daí, qualquer lugar que você vai, as pessoas já sabem quem é o Ronaldo e depois, obviamente, depois do tempo que você foi construindo a tua imagem como atleta, passaram a te chamar de Ronaldo Fenômeno. Mas até chegar a ser o Ronaldo Fenômeno, como é que foi esse processo? Cara, nessa época eu só queria era jogar mesmo, dar o meu melhor nos treinos, nos jogos, era fominha, queria todos os jogos, queria me divertir jogando. E nunca me liguei, assim, pros apelidos, até que quando eu fui pra Inter de Milão, que os italianos inventaram esse apelido, né? E, cara, durante um tempo eu também resisti esse apelido, né? De que, Ronaldo Fenômeno já... Uma pressãozinha aí, uma né? pressão aí, né, cara? Já mais, né? E eu tentei resistir, mas, cara, quando eu vi, já era só Ronaldo Fenômeno e não tinha mais pra onde correr. Ficou um Ronaldo Nazário em você? Tem muito de Ronaldo Nazário em você? Tem. Porque você citou aí... A minha essência toda, meus valores são os valores que eu aprendi com meus pais, com a escola do futebol, que eu acho que é uma das melhores escolas do mundo, né? Eu não trocaria a vida que eu tive no futebol e o aprendizado que eu tive no futebol com um curso em Harvard ou Stanford ou qualquer outra universidade pica no mundo, entendeu? Eu não trocaria de jeito nenhum. Acho que o futebol, nossa, o que ensina, assim, eu tento passar um pouco para os meus filhos, né, a convivência do que é a indústria do futebol, o que é uma concentração,
que você, aquela disputa saudável de território, de espaço, de ambiente, de vestiário, de, né, o time titular, o time reserva, estádio lotado. Tudo isso Só é um quem vive. aprendizado na nossa vida que a gente vai carregar para sempre. E é difícil colocar isso em perspectiva para os jovens de hoje, né? Porque é diferente demais hoje, não tem, cara, não tem. A hierarquia num vestiário antigamente, cara, era sagrada. Bem lembrado. Hoje não tem, não Bem tem. lembrado. Hoje os jovens, cara... Tem muita influência externa, né? Empresário, assessor, muito o staff trabalhando que é necessário, mas o jogador hoje ele não tá sozinho. Vocês, Cara, você eu não até sei, falou que tinha, eu não né? sei se é bom ou se é ruim essa mudança toda, porque, antigamente os bullying que a gente sofria eram muito pesados também, então. né, cara? Eu sofri muito bullying na época de jogador, principalmente quando o Denilson chegou uma época que era o mais novo também, sofreu bullying também. E eu também sofri, imagina, em 94, o Romário pedia pra pegar um cafezinho, tinha um monte de gente pra pegar cafezinho, porque ele pedia pra mim, cara, e aí eu... E eu ia lá, pegava o café, entregava. Tranquilaço, de açúcar, boa. adoçante, entendeu? E Hoje não tem em dia mais, né? Não tem. Ah, eu percebo isso, Chico. Mas então, até aí eu não sei o que é bom, o que é ruim, porque... Não, acho que tem coisas que melhoraram, outras que infelizmente vêm com o progresso, com a evolução, não tem como barrar, né? Por exemplo, a influência das mídias sociais, do digital, que tá no jogador, você tem como orientar, não tem como travar tudo isso. Eu vejo hoje, Ronaldo, muitos ex-jogadores históricos, e aí sempre questionados naquelas listas lá e tal, e você é sempre citado como um fenômeno, um dos maiores de todos os tempos, tudo aquilo que você já sabe. Mas aí o Denilson estava falando, né, do apelido que veio de fenômeno, quando você surge lá, o Denilson também já falou muito sobre isso. Vocês estão desenvolvendo a carreira, eu acho que vocês não estão pensando muito no que acontece ali naquele momento, né? Hoje você consegue ter uma noção da sua importância, você ouve esses caras, você deve ter celular, né? Você abre, daqui a pouco tem alguém falando de um Thierry Henry falando de você, tem um Zidane falando de você, esses caras... Bom, tenho, lógico, acompanho todo mundo, tenho Instagram, acompanho a galera toda. Tô ligado em tudo. É que hoje a gente tem mais noção do que você representou, porque o futebol mudou muito de várias maneiras. E nós brasileiros, né, a gente tem uma nostalgia, não tem como ser diferente com a geração de vocês, porque, enfim, as coisas mudaram, né? Mas a qualidade, ela era muito absurda. E hoje a gente consegue ter mais noção disso, entendeu? É mais palpável dentro do teu pós-carreira. Bom, eu logicamente sei da importância que tive na minha carreira como jogador. Afinal de contas, o tempo vai mostrando que o que eu conquistei realmente não era fácil e é difícil. Parecia normal, né? 3 finais de Copa ali, vocês emendaram, parecia tranquilo. Então eu tenho noção exata do que eu represento e do que eu fiz dentro de campo para merecer esse respeito e essa notoriedade de hoje. Mas, cara, eu sou muito tranquilo em relação a isso também, cara. Eu não vou por aí com um ranking de importância me apresentando. Enfim, eu sou muito mais tranquilo do que as pessoas podem imaginar de que eu sou realmente. O teu processo, quando você vai pro PSV da Holanda, Cruzeiro PSV da Holanda, esse processo te ajudou nessa adaptação na sequência de futebol europeu? Ajudou muito. Chegou novinho lá também. Né? Muito novo, eu cheguei com 17 anos. Cara, e assim, tu chega em julho, agosto, né? Na Europa tá quentinho, tá gostosinho, tu vai... Daqui a pouco. Pô, chega novembro, final de outubro, novembro, dezembro, cara, é um frio. Carioca. É um frio Tá aqui. maluco. E aí você começa a sentir aquela dificuldade, né? Porque, pô, treinar 9 horas da manhã, tu tem que acordar às 7, pô, tu prepara ali um casaquinho, abre a porta, cara, vem aquele vento gelado, -3, cara, é melhor botar outro casaco, aí tu chega no clube, em preparação, tu sai pra treinar, cara.
Cara, aquele vento pegou isso. Cara, é desesperador, né? Aquele vento gelado, inverno, chovendo, às vezes nevando. Você não gosta muito de frio, não? Eu adoro frio. Quando mas... tá com roupa. Uma feira de uma lareira. Adoro frio, mas não pra treinar. Tá, esses dias eu fui treinar às 7 horas da manhã, que eu tinha um compromisso. E, cara, tava um frio. Eu treinei de calça e casaco. Aqui em São Paulo? Jogando tênis ao ar livre. E tava muito frio, assim. Mas eu fui, assim. Ok, suportável. Mas... Não é ruim. É ruim. Você tinha quantos anos quando você foi pro PSV? 17 anos. Fiquei 2 anos e meio. Aí fui pro Barcelona. Nesse período, porque hoje em dia a gente vê e ouve muitos jogadores jovens com talento batendo e voltando. Sim. Que eu fico indignado, assim, porque eles não estão suportando os processo, os né? coaches, né, motivacionais usam muito isso, né? Não suportam o processo para lá na frente ter o resultado. Te incomoda também, porque você vai com 17, eu fui com 19, também tive vontade já na primeira temporada de voltar para casa, porque aqui era a minha zona de conforto. Chegou a passar pela tua cabeça esses primeiros anos de falar, puta, preciso voltar? Ou você já foi sabendo que tinha que suportar o processo? Irmão, me incomodar, não me incomoda, porque isso é muito pessoal, né, de cada atleta, e uma vez que você passa a entender a indústria como um todo, você passa também a entender os personagens de cada situação. Por exemplo, o jogador jovem que tá lá, por exemplo, o Hendrick, pode não ser o Hendrick, pode ser qualquer outro jogador jovem. Empresário... Hoje tem que ter um cuidado, né, pra falar alguma coisa que parece que vai... O João. O João. Tem que ter um cuidado, né, senão parece que vai... Fulano completou 18 anos, mas, desde os 10 anos, o empresário tá com ele, bancando ele, a família dele, a ansiedade dele, tal, que não sei o quê. E isso leva um estresse danado. E a ansiedade do menino, a ansiedade do pai do menino, a ansiedade da família do menino, tudo isso cara, é muita coisa aí envolvido, né? Chega uma primeira proposta... O cara que investiu ali, o empresário, vamos dizer assim, porque tem muitos empresários que já controlam essa situação junto com o clube. E o clube também está no aperto, precisando de dinheiro. Ele não vai ficar esperando a oportunidade do Barcelona, do Real Madrid. E dificilmente, uma grande verdade é que tem poucos que fazem um planejamento ordenado e gradual para o atleta ir subindo e evoluindo na carreira. Então eu acho que o mercado está ditando que a oportunidade aparece, o cara pega e vai embora, depois vê o que vai acontecer. Na minha época, eu tive chance de escolher outras oportunidades. Na mesma época eu tive a oportunidade de ir para a Inter de Milão. Mas aí eu, influenciado pelo Romário na época, que tinha ido para o PSV e depois do PSV para o Barcelona, mesmo caminho tal, e com aquela ideia de adaptação no futebol europeu, num campeonato de segundo escalão, onde talvez seria mais fácil a adaptação, cara, aquilo ali soou para mim perfeição, então eu escolhi aquilo para mim, entendeu? Mas eu entendo, por isso que não me decepciona às vezes o cara ir e voltar, mas são oportunidades, e tu não sabe a história de cada um. Excelente. E a história do empresário que está investido, do pai que está precisando. Excelente. Então tem que entender um pouco o contexto geral de cada situação para depois poder julgar. Não é muito fácil julgar, né? Sim. Tem muita gente que faz isso sem nenhum conhecimento de causa.